Bom dia, pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui, o podcast no ar. E hoje eu estou com um convidado de honra, né? É o meu filho, o Eric. Ele que está aqui no Chapadão do Sul há praticamente uns 4, 5 anos, por aí. Aí a gente vai ter um bate-papo, a gente vai falar um pouco a respeito da importância do conhecimento bíblico, né? E vai ser um conhecimento geral, que na verdade a gente não é especialista, não é pastor, a gente não é padre, a gente não é um especialista que fez algum curso, né, de Teologia. teologia. A gente vai falar de acordo com o que a gente pensa, um pouco do que a gente aprendeu ou do que a gente imagina saber, né? Mas não é viver no achismo, a gente vai ter aquela convicção pessoal, a gente vai falar um pouco a respeito do que a gente vê no dia a dia, né? Mais ou menos isso. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção e de início eu quero mandar aqui um abraço aos nossos ouvintes, aos nossos internautas aí que estão sempre assistindo o podcast Pode Tudo e pedir para você que está em casa compartilhar e se inscrever no canal do podcast Pode Tudo para fortalecer também, né? Nel lá na Baixada Santista, Cida também, Dé do Bregueiro lá em São Paulo, Tó lá em Maceió, né? Roberinho e Diael lá no estado da Bahia, em Serrolândia, né? Um povo que está sempre aí trabalhando pelo social. E aí, pessoal de Canastra, né? Os amigos, conterrâneos, nordestinos que estão aqui no Chapadão do Sul, também eu peço para compartilhar e se inscrever no canal. Um abraço aí aos nossos patrocinadores também, que contribuem para que o podcast Pode Tudo permaneça no ar. Nós temos o Antônio Construtor, aqui no Chapadão do Sul, mostrando sua marca. Nós temos também o Chicão Pintor, Elivelto Azulejista. Nós temos o espetinho do nosso amigo Bola, na Avenida Goiás. Também nós temos na Avenida Goiás o Argemax Sucata e o Supermercado Economia, na Rua 23. E de acordo com o nosso bate-papo, vamos falando e colocando alguns números de telefone de cada um, né? E também lá no Rio de Janeiro nós temos um lanchinho, né? O Expresso Lanche, que também vou deixar o número do telefone aqui para você, que é do Rio de Janeiro, que está sempre assistindo o podcast Pode Tudo, tá? E para a gente começar, Eric, vamos falar um pouco a respeito do que a Bíblia representa na vida da gente, né? A Bíblia, na verdade, ela tem um conhecimento exato, harmonioso e muito amplo. Existe filosofia, né? Existe psicólogo. Aqui no Chapadão do Sul eu tenho conhecimento com 2 psicólogos, né? Que é a Cá Nogueira e também o Adriano Serra. São 2 amigos meus que eu gosto muito, pessoas inteligentes, mas eu vejo que a Bíblia deixa bem claro que a sabedoria do homem é tolice para de Deus. Isso já começa a deixar uma coisa bem clara. E quem for curioso, vai lá, pega a Bíblia, vai ver que é realidade. Quando puxa para a vida em sociedade, né? Ações e reações de cada pessoa. Eu costumo dizer que existem, falando em esses profissionais, existem outros e outros, não diria aqui no Chapadão do Sul, mas em vários lugares do mundo, existem profissionais desinformados, né? Eu já vi, já presenciei lá na minha cidade. Eu acredito que você aí de casa também já viu, que seja médico, advogado, psicólogo, filósofo, cientista, ninguém sabe realmente o que esse Deus que a gente muitas vezes prega e tem dentro do coração, a gente não tem o conhecimento devido que ele tem. A gente dá para ver. A natureza, por exemplo, né, tá ensinando. Quem é que consegue fazer um sol? Tá, você consegue fazer chover, mas tipo, se você pegar né, semelhante à chuva, mas não consegue fazer da forma que acontece de forma naturalmente, né? Você consegue fazer uma árvore artificial, mas você não consegue fazer ela trazer fruto para a gente comer.
Quer dizer, tem um mistério aí que você talvez que está em casa, nós, não conseguimos enxergar, não conseguimos ver a olho nu, né? A Bíblia, por exemplo, vou deixar o Eric se apresentar, que eu estou falando ainda até demais. A Bíblia, por exemplo, ela traz resposta para tudo. Eu gosto de aprender, de tudo um pouco. E agora eu estou me empenhando em aprender e, lógico, colocar em prática de acordo com o meu preparo. Porque vamos deixar bem claro que às vezes a gente é um pouco hipócrita, né? Ou seja, a gente fala uma coisa e faz outra. Eu acho que a gente tem que assumir essa hipocrisia, esse despreparo, né? E deixar bem claro para as pessoas, porque o que eu vejo gente fazer, cada passo que a gente dá é isso, não assumir, né? E quando o conhecimento ele entra dentro da gente, que ele é uma luz, aí a gente percebe, faz um raio-x da personalidade dessas pessoas. É isso, Eric. Se apresenta aí, fica à vontade. Justamente. Um bom dia a todos que estão nos ouvindo neste momento. Também gostaria de agradecer ao meu pai, o Chico Francisco, por ter me convidado para participar desse bate-papo hoje no podcast Pode Tudo. Eu fico muito feliz em participar desses momentos aqui, assim como eu já participei em outros momentos anteriores com outros assuntos. Gostaria de falar a respeito também do que ele estava comentando sobre a Bíblia. Hoje eu integro uma igreja pentecostal Monte Carmelo e sou um dos membros que tem o posto de obreiro. Gostaria de falar também a respeito da Bíblia. A Bíblia, na verdade, é tudo isso que o meu pai estava falando. Eu acredito que dentro dela tem conhecimentos gerais ali sobre todas as áreas que está relacionada à vida de uma pessoa em sociedade. Se você vai ler a Bíblia de fato para entender o que aquela escritura está querendo passar para você, você consegue ter uma visão de como que você deve agir com outras pessoas em todas as áreas de sua vida. Isso aí também está envolvido a superação de desafios, está envolvido também a grandiosidade de Deus, está relacionado a perdas que você tem em sua vida. Então, ou seja, a Bíblia é uma escritura que possui conhecimentos gerais sobre a vida das pessoas, que a gente pode interpretar para benefício próprio, é claro, sempre tendo em mente que por existir uma escritura tão completa como essa, muito provavelmente existe uma criação maior do que a gente não consegue ver nesse plano de vida que a gente tem. A gente não consegue observar Deus nesse nosso plano de vida, mas daí a gente tem que ter no coração de que exista algo além disso que a gente vê atualmente. Como meu pai tinha falado, tem assim, cientistas conseguem modificar geneticamente uma planta para ela produzir mais frutos. Cientistas conseguem replicar um DNA de um animal extinto para fazer ele novamente a partir de outro DNA de animal, como por exemplo já fizeram com aqueles mamutes, sabe, que foram extintos na era glacial, mas não consegue exatamente criar uma coisa nova que não existe atualmente na natureza, como por exemplo é o caso da chuva que ele tinha comentado, ou das próprias frutas mesmo, das árvores frutíferas. Então a Bíblia em si acredito que poderia ser classificado como enciclopédia, né? Enciclopédia ali que reúne vários conhecimentos que pode fazer com que você cresça como pessoa. Exatamente. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando se refere à Bíblia, né? O Eric acabou de falar que ele faz parte de uma denominação, né? Atuando como obreiro, né? A gente aqui quer ter um certo cuidado para não generalizar,
as nossas informações e deixar claro que uma igreja é melhor que a outra. O que a gente quer aqui é falar sobre o conhecimento da Bíblia, né? Até, inclusive, eu estava falando para o Eric, né? Seria legal, caso ele não esteja praticando essa questão de fazer um conhecimento, fazer um estudo bíblico, né? Fazer o que eu estou fazendo. Porque a própria Bíblia diz que é um erro não examinar as Escrituras, né? Eu quero aqui aproveitar e convidar você que é pastor, você que é padre, você que é evangélico, né? Você que acha que é um cristão, ou que pensa, ou que deseja ser, a fazer um conhecimento, um conhecimento maior, entrar dentro do seu cortejo cerebral e enveredar por esse lado de fazer um estudo bíblico reforçado, mas um estudo com alguém que saiba lhe ensinar da melhor forma possível, né? Que não deixe você à toa, não deixe você querendo saber, querendo descobrir algo e a pessoa não sabe. Porque com quem eu estou estudando, se não souber me responder a pergunta que eu tenho para fazer, com certeza essa pessoa vai lá conversar com alguém que sabe mais que ela. Entendeu? Isso acontece, Eric. Então, a própria Bíblia diz que é um erro não examinar as Escrituras. E para a gente não errar e acertar sempre, seria legal. Por isso que eu peço humildemente para você que até que é filósofo, cientista, que muitas das vezes a pessoa que entra pelo lado da ciência fica meio confuso, né, diante de certas coisas. Mas eu estou falando para você aprender, fazer um estudo bíblico com um professor, não com um amador, né? Com pessoas que sabem. Que se a própria Bíblia deixa claro que você é um erro não examinar as Escrituras, você tem que examinar para depois não dizer, eu achei. Não viver naquela do achismo, né? Eu acho isso, porque eu já errei. E acredito que muita gente não foi diferente ou não está sendo diferente do que fui. Em achar, eu imagino a sabedoria do homem. Eu disse aqui no início, é tolice para de Deus. Tanto é que a gente vê isso nas atitudes. Muitas vezes a pessoa fala, não assume a hipocrisia que tem. Não assume o despreparo, aí chega lá na frente, aí o cara que tem conhecimento, aí olha assim e fala, mas caramba, fulano falou, e agora está fazendo outra coisa. Quer dizer, isso não é legal pra gente. Principalmente, Eric, aquela pessoa que se diz, que tem idoneidade moral, né? Não tem essa. Se hoje eu não sei, alguém está tentando conversar comigo, me ludibriar, me enganar, mas você está do lado, vai perceber a personalidade daquela pessoa. E outra, amanhã ou depois eu vou evoluir minha mente e vou perceber o tanto quanto foi hipócrita aquela pessoa. Quer dizer, não é legal para alguém que acha esperto né, e chegar ao ponto de enganar todo mundo, que diz que o mal do esperto é achar que todo mundo é tolo. Isso acontece com as pessoas. Mas aí, gente, eu quero aqui mandar um abraço aqui para os nossos patrocinadores. Como falei aqui, tem um número do nosso amigo Antônio Construtor, é o número 67 996 51 93 42. E o Chicão Pintor, aqui também no Chapadão do Sul, deixando sua marca por onde ele passa, com o número para você que quer contratar um bom pintor, liga para o Chicão Pintor, número 67 996 50 93 42, tá? 99650, perdão, 79 43. Esse é o número do Chicão Pintor. 67 99650 93 42. Beleza? Chicão Pintor, aqui no Chapadão do Sul. E eu tô errando aqui os números, eu acho que é melhor eu pegar aqui. Só para você ter uma ideia, o número do nosso amigo Antônio Construtor é o número 67
99651 9342, tá? E o número do Chicão Pintor é o número 67 996 50 79 43. Quero ver se eu não lembro. 996 50 79 43 é o número do nosso amigo Chicão Pintor, tá? Isso é quando você bota muita coisa na cabeça, aí você tá tão empolgado aqui no assunto que você não lembra. E o número do Elivelto Azulejista é o número 67 996 44 7905. E se você quiser comer uma comidinha gostosa, uma jantinha maravilhosa, é no espetinho do nosso amigo Bola, de frente ao supermercado Vale, tá? E nos domingos, lógico, né? Hoje tem aquela comida gostosa, aquela carne que só ele sabe fazer, que é uma costelinha assada saborosa. Vá lá que você vai encontrar, tá? E quer vender latinha, ferro, alumínio, cobre, baterias e muito mais, é no Agemax Sucata, na Avenida Goiás, aqui no Chapadão do Sul. Também nós temos o Supermercado Economia, onde você pode economizar de verdade. E eu quero aqui aproveitar, gente, mandar um abraço para o nosso amigo Luciano, que é vigia aqui do Chapadão do Sul, tá? Você que quer contratar um vigia preparado, de qualidade, uma pessoa que trabalha aí com o coração, gosta do trabalho que exerce, é o nosso amigo Luciano, vigia aqui no Chapadão do Sul. Beleza? Depois eu vou passar o número do telefone dele para você também ter acesso. E mandar também um abraço para o povo de Maceió, né? Tó lá em Maceió, a CL Construções também, patrocinadora do podcast Pode Tudo aí em Maceió, Alagoas. É uma empresa onde você pode fazer o orçamento da sua casa e também construir esse sonho que você tem, contribuindo aí também para que o podcast Pode Tudo, essa empresa está aí em Maceió, compartilhando e fazendo com que a gente cresça cada vez mais. E voltando ao assunto, gente, voltando ao assunto assim, ó, eu iniciei um estudo bíblico que eu achei interessante, eu sou muito curioso, né? Eu tô com 51 anos e eu achei, Eric, comecei a analisar uma série de coisas. Eu que gosto do certo e muitas vezes faço errado, isso aconteceu também com o apóstolo Paulo, né? Padrão, né? Ele, biblicamente falando, né? Acontece também com muita gente aqui na Terra. Muito. Muita gente gosta do certo, mas faz o errado. Agora, por que muitas vezes faz o errado? Às vezes despreparo, porque não entende, porque não está preparado. E diz que um homem preparado, vou entrar na filosofia humana, tá? É o ditado popular, diz que um homem preparado vale por dois. Por isso que eu gosto de me fortalecer e me preparar para poder falar, quem sabe, para vocês com prioridade, né? Que não adianta a gente sentar aqui, eu acho. Não. Achar o quê? Achar sem achar nada. Eu imagino. Falar, ó, beleza, ó, eu penso. Mas vamos olhar pelo lado da Bíblia. Vamos consultar a Bíblia. Se você que está em casa fizer isso, eu acredito que sua vida vai mudar 100%. Eu que sou um revolucionário, estava trabalhando de forma errada, querendo resolver a coisa da forma brusca, daquele jeito. Não adianta. Eu não estou querendo pregar aqui que você seja humilde ao ponto de ser tolo, não é isso. Que a própria Bíblia alerta você ao ponto de você ser humilde, mas ter visão de águia, né? Ser perspicaz como a serpente, né? Ser ativo, criativo e tentar fugir do mal sem mesmo experimentar, né, não é? É verdade. Não ser humilde ao ponto de deixar as pessoas subirem nas suas costas, por exemplo, né? Isso. Fazer você de um burro de carga. Isso, porque, tipo, você sabe, né? Eu acredito que muita gente que está nos assistindo aí percebe que quando a gente é bom, o amigo, ele é doce como mel, tem muitos que quer devorar inteiramente. É nesse ponto aí que você tem que ser bom, lógico, na hora precisa, não é? Porque eu sou bom, eu vou resolver o problema do mundo. Tente resolver o problema que está à sua volta, o seu problema. Você só pode cuidar de alguém se você estiver bem cuidado. Uma pessoa doente não pode cuidar de um doente, né?
Já pensou se a gente adoecesse, fosse lá para o hospital, o médico está lá, o médico está doente. O médico que está doente, ele vai procurar um outro especialista. Ele não vai atender a gente doente, né? Ou seja, e se ele for atender a gente, ele vai ter conhecimento ali naquela área. É o que eu falo para você. Para viver, para ter uma vida boa em sociedade, na sua família, com o seu filho, com o seu vizinho, você tem que, por exemplo, ter conhecimento, né? O que é que você acha, Eric? Assim, você que hoje você tem quantos anos? 22. De acordo com o que você já evoluiu, né? Com o estudo, com a vida, você já tem uma certa experiência. O que você não sabia antes, tem muita coisa que a gente se enrola hoje, né? Mas amanhã vai passar a ser simples ninharia, porque você evoluiu a mente. No seu caso aí, o que é que você acha? Vamos falar assim, não só biblicamente falando, mas de acordo de um conhecimento geral sobre a vida. Vou falar tipo assim de forma geral, né? O que é que você é? Por exemplo, antigamente você era de um jeito. Ninguém não nasce sábio. A gente Preparado, né? aprende que, né, com os pais, a própria Bíblia alerta, ensina o teu filho no caminho que deve andar, igual eu falei no começo. A Bíblia também alerta sobre casamento, né, que o marido tem que amar sua esposa, a esposa também tem que honrar, né, o marido que tem. Quer dizer, mas muita gente não está nem aí. Por quê? Só que esquece que o preço vem. Vai pagar o pato. E para honrar, você tem que estar preparado. Para você respeitar, você tem que saber que existe a lei da ação e reação. Caso queira esquecer, desviar, não quer saber da Bíblia, mas existe a lei da ação e reação. Eu conheço tanta gente que desvalorizou e a mulher ou o marido, né, ali, sempre na humilhação. O que é que a Bíblia fala? Os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. O contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que se exalta, que quer ser, sabe? A Bíblia deixa claro que sempre vai acontecer um jeito que quem domina o mundo, o lado maligno está aí. A Bíblia deixa claro isso, né? É verdade. Porque se fosse o lado do bem dominando, lógico que o mal ele tem um limite também, não é chegar só porque eu posso, tenho a liberdade de fazer o mal, eu não posso pegar um machado, uma foice e sair matando todo mundo, né? Uma arma, eu vou ter um preço, né? A gente tem uma a liberdade. Consequência, né? No seu caso, assim, o que é que você acha em relação a tudo isso aí? Então, assim, como o senhor acabou de comentar, realmente a gente em sociedade tem uma liberdade de fazer teoricamente o que quiser, né? Tipo assim, eu posso chegar e matar o senhor sem problema nenhum, mas isso aí vai gerar consequências para minha vida. Não só para minha vida, assim, fisicamente falando, mas também para todos os aspectos da minha vida, né? Até como, falar assim, espiritual mesmo, imagina? Você ter a liberdade de fazer tudo isso e não fazer. Eu acho que aí também que entra o que existe no mundo, né? A questão assim do mal e do bem, por exemplo. Todo mundo sempre está com o bem assim prevalecendo dentro do seu ser, mas acredito que a partir do momento que a pessoa começa a querer fazer alguma coisa que pode prejudicar outras pessoas, aí eu acredito que é o lado mal que está prevalecendo dentro dela, por exemplo. E todo mundo, se a gente parar para pensar, tem essa liberdade de praticar as coisas prevalecendo o lado bem ou mal dentro do corpo dela, né? Eu acredito que isso seria uma interpretação assim de como que funcionam as coisas. E claro, o mundo acredito que está dominado pelo maligno, como o senhor comentou. O Jean-Paul Sartre, ele fala que o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui.
acredito que isso faz bastante sentido, né? Porque os demônios pra gente são as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que ferem, que fazem o mal, que prejudicam outras pessoas. Essas aí sim que são os demônios que estariam no inferno. Só que as coisas na verdade elas são muito mais complicadas, né? Como o senhor tinha comentado. Existe muita ligação entre uma coisa e outra. Você tem que ter uma visão holística, que seria uma visão do todo e não só de uma coisa específica, do que rodeia o mundo, do que permeia é, todas as relações ali entre pessoas. Porque, como a gente sabe, o problema do mundo não é tipo assim, é uma pessoa em si, é tipo assim, a relação de todas as pessoas em conjunto. Se a gente parar para pensar, tudo que acontece na Bíblia é pessoas fazendo coisas com pessoas, ou pessoas deixando de fazer coisas com pessoas. Então, basicamente, a relação que sobre esse assunto seria realmente é, pessoas ali interagindo com pessoas, fazendo coisas ou deixando de fazer coisas também. Só que essa coisa é muito interessante, né? Eu acho muito interessante isso, falar sobre esse conhecimento. Na verdade, quando a gente começa a falar sobre esses conhecimentos da Bíblia, como você tinha comentado aí, a Bíblia fala que o pai deve educar os filhos, deve também fala a respeito do casamento, de que este deve ser honrado tanto entre as duas partes. E quando a gente começa a falar sobre isso, acredito que entra também a parte ali de filosofia humana, né? A gente começa meio que filosofar e interpretar o que está querendo dizer aquela escritura. Isso faz com que o nosso horizonte se amplie para que a gente tenha uma visão mais geral do todo. E acho isso muito interessante também. Enquanto o Eric estava falando aí, eu estava pesquisando aqui, ó. Gente, hoje a gente só não aprende porque não quer, na verdade. A vida ela é feita de escolhas, né? Tem um escritor que diz uma coisa que eu acho muito interessante, é ele diz que o escolha implica perca e perca tem consequência, né? E eu tava vendo aqui, ó, no Google, aqui, ó, a mensagem bíblica onde se encontra a afirmação de que o mundo jaz no maligno, né? Está no poder do maligno. Está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19, e diz que diferentes tradições da Bíblia pode variar um pouco a redação. Como todo mundo está no maligno, ou o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o sentido é o mesmo. O mundo está sob o controle do mal. O estado, ou em estado de pecado, separado de Deus. Por exemplo, isso é verdade. A Bíblia deixa claro, né? Isso aí. O mundo jaz no poder do maligno. Só que, aí o cara fala, uma vez eu fiz uma pergunta ao instrutor, mas por que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir? E ele não destrói tudo de uma vez? Ah, mas não é bem assim não, né? Se a gente tem o limite da gente, fisicamente a gente tem um limite. Psicologicamente também a gente tem um limite. O diabo também, ele não pode ser diferente, tá destruindo todo mundo, né? E outra, a melhor forma da gente que tenta aprender é mostrar que o diabo realmente ele é mentiroso, né? O mentiroso ele é filho do demônio mesmo. Então uma pessoa mentirosa ele está ligado ao maligno, ele está fazendo de tudo contra, né, os princípios bíblicos de Deus, né? Isso é interessante a gente aprender sobre tudo isso, porque se a gente for falar sobre tudo aqui, vai passar o ano todinho falando e vai cansar o ouvido do nosso internauta, né? Mas o que a gente quis fazer aqui era isso, mostrar um lembrete de que a Bíblia, né, ela veio para endireitar as coisas, isso é bíblico. Ela veio para ensinar, para instruir. E se você quer se instruir, você que quer aprender a viver da melhor forma possível, não perca tempo. Eu perdi muito tempo,
muito tempo. Mas uma coisa eu tentei fazer, como sempre eu faço, fazer o certo. Que não foi eu procurar uma igreja porque eu estou sofrendo, eu procurar aprender sobre a Bíblia porque eu estou em perturbação mental, porque eu quero crescer na vida, eu quero em busca de conseguir me realizar, ter um carro, uma moto. Não é isso. Eu me determinei a aprender porque eu sou fã do conhecimento, adepto na construção do saber. E eu sou muito leigo quando se refere ao conhecimento da Bíblia. Então, eu vou ser sincero a você, o bom seria que você não fosse, não se determinasse a aprender pela dor, que é muito triste, né? É pior, né? Aquele que seja assim, por livre e espontânea vontade de querer aprender, que é melhor do que ser obrigado. Pela dor seria obrigado, né? Aí aprender. Exatamente. Eu sempre fui um leitor muito crítico, né? Eu sempre gostei de aprender. Enquanto eu estava num canto assim, numa casa, quando eu era mais novo, porque muitas vezes eu fui para São Paulo, Rio de Janeiro, quando alguém estava lá na sala conversando, eu estava lá na prateleira, olhando se tinha algum livro. Parecia um rato de biblioteca, né? Se tinha algum livro interessante. Lá na minha cidade, eu não conto às vezes que eu fui lá na biblioteca procurar livros do meu interesse. Aí você fala assim, Chico, mas é ruim demais a gente pegar o hábito da leitura. Realmente, eu concordo com você. Sabe o que é que você faz? Eu não sei se eu sou exemplo, mas eu vou falar o que eu fiz. Na época em que eu era novo, né, deficiente físico, que eu tive poliomielite com uns 2 anos de idade, o que é que aconteceu? Quando eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, aí eu fui vítima do preconceito, interior de Alagoas, né? As pessoas não têm tanta mentalidade assim para entender a realidade dos fatos. E comecei a me interessar pelas meninas, né? Namorar e tudo mais. Aí já vinha alguém já falando, para que arrumar um homem desse, um aleijado? A conversa é essa. Interior de Alagoas, muito atrasado, né? E eu comecei, mas por que eu não tenho o direito de amar? Porque eu sou diferente? Eu digo, mas peraí, sempre fui curioso. Aí fui procurar o primeiro livro que eu fui na biblioteca ver. Eu não esqueço até hoje, ó. O que é ser deficiente físico? Olhei lá, o que significa? Comecei a estudar, aprender e tal. E ali fui pegando gosto. Mas você tem que ser curioso, né? A curiosidade é uma das maiores e melhores capacidades, sempre digo isso, que todos nós deveríamos ter. Fui curioso, imagina, hoje, antigamente, foi um impacto, rapaz, não quer ninguém aceitar porque eu sou deficiente físico. Que valor tem uma perna diante de um caráter? Eu imaginava, poxa, que é isso? Aí comecei a ler e depois fui aprendendo, e isso me beneficiou. Antigamente eu tinha dó de mim, hoje eu tenho dó de quem é preconceituoso. Mudou, né? A realidade inverteu. Porque dessa vida ninguém leva nada. Eu não vejo ninguém melhor nem pior que ninguém. Tem assim, nas atitudes, no caráter. Mas em relação ao fôlego de vida, não vejo ninguém melhor. Todo mundo é da mesma forma, né? Vai para o mesmo buraco. Pode ser rico, pode ser pobre. Vai virar pó do mesmo jeito. A única diferença é alguém que tenha poder aquisitivo pode pedir para ser cremado, né? Mas geralmente todo mundo vai morrer do mesmo jeito. Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu morrer dentro de um casebre e o rico morrer dentro de um palácio. Não vai morrer nada. Vai pro mesmo buraco. Não adianta, não, aquele lá, como é o nome daquele? É Jazida, é? Que Jazido. Faz bonitinho, o cara Jazigo, é rico. acho, né? Aquilo serve pra quê? O cara tá morto lá dentro. Pra beleza, nada, só né? enfeitezinho, né? É legal, tem dinheiro, faz. Mas a vida do cara, a morte, fez alguma diferença? Tá lá sem fôlego de vida. Biblicamente falando, isso fala, né, que a gente praticamente é como se fosse uma vela acesa, né? Então, papai, o senhor fez algum curso de filosofia, eu não tô sabendo ou não?
Não. Não? Não, Eu não acredito nisso. Estudei Esse muito. cara fala tanta coisa que eu fico só imaginando aqui como que ele tem tanto assunto para falar. Não, porque na verdade é o seguinte, não existe filósofo, psicólogo, cientista. Quem foi o primeiro? Teve algum instrutor que ensinou? O cara foi curioso. Então, filósofo, psicólogo, eu conheço muito psicólogo desinformado, que acha que sabe das coisas, doutor, advogado, que sabe tudo, aprende para fazer o errado. Quer dizer, isso não serve de nada uma função dessa. Eu gosto de seguir a lógica e a razão. Para isso eu tive que aprender a perder para ganhar, né? E a filosofia, todo mundo tem um livro que tem um livro não, tem uma ideia popular que diz que de filósofo e louco todo mundo tem um pouco. Você quer saber quem é a pessoa? Tentar fazer um raio-x da personalidade dela? Simplesmente observa ela pelo caráter que ela tem, não pela religião que pratica, pelo trabalho que exerce, nada disso. Eu vejo muito, não vou citar nomes, mas eu conheço pessoas que começam a falar que eu sou pastor. O cara é o próprio diabo em vida. E fala que é pastor, eu fico só olhando assim para ele, sabe? Então, como que se mede assim o caráter de uma pessoa, por exemplo? Para você entender. Porque, como o senhor tinha comentado aí, né? Você não tem que olhar as características físicas da pessoa, fala assim, o que ela exerce em si, mas seria o que? Seria as atitudes que ela tem? Isso é um dos pontos, né, que eu imagino que seja. Por exemplo, talvez o que eu vou falar aqui seja peculiar de mim mesmo. Talvez não aconteça com você. Por exemplo, não sei se foi pelo fato de eu ter estudado bastante o assunto de filosofia, psicologia, sociologia, etc. E também aprender um pouco sobre a vida, né? Que eu estou com 51 anos, só me ferrando, sendo bonzinho. Eu aprendi a não ser bobo, porque eu era o bobo da corte, né? Como se diz. Eu era bom e todo mundo vinha se aproveitar da minha bondade. Hoje eu passei através do conhecimento bíblico, lógico também, e o conhecimento da vida, que eu tentei me formar na faculdade da vida, viu? Eu não sei se estou bem formado, mas acredito que não. Tem muita coisa pela frente para me aprender. Estou me formando, que é um conhecimento que vai até o último dia, né? O último fôlego de vida. Mas o bom é que todo mundo se forme. Que tem coisa também, Eric, que lá na universidade você aprende, mas na vida não chega aquilo que eu aprendi. Então hoje eu não tenho inveja de doutor, de advogado. Ele sabe naquela área dele ali. Eu também posso saber. Tem aqui, ó, conhecido como o pai dos burros, o Google, né? Qualquer coisa que eu quiser saber, eu tô aqui, ó. Aí. Mas então o que eu quero passar para você, gente, aprenda. Conhecimento é uma luz. Igualzinho. Eu vou dar um exemplo. Quando você acende a luz da sua casa, chega no escuro que você vai entender. Você acende a luz. O que é que acontece? Você é o primeiro a iluminar-se, a se beneficiar da claridade. Depois, tem a lei da ação e reação que entra no meio ali, exemplificando que ali você vai ter um benefício. Você vai ver o quê? A nojeira ao seu redor. Se tiver cobra, lagarto, cobra, escorpião ali, você vai ver. Porque você clareou. Conhecimento é assim. Clareou as ideias, né? É. Conhecimento, a visão. É isso mesmo. Exatamente. Aí, tipo assim, ó. Aí respondendo a pergunta do Eric, que não só é esse ponto, né? Por exemplo, como é que eu faço um raio-x da personalidade de uma pessoa? Às vezes a pessoa não sabe, está conversando, eu estou olhando no olho, observando os traços de ações e reações ali, a maneira que fala, a natureza das palavras. Talvez você não seja assim igual eu. Eu estou ali só fazendo um raio-x, identificando e falo para qualquer um a capacidade que a pessoa tem de agir,
diante do bem e do mal. Aí muitas das vezes eu faço isso, eu analiso o cara, é bom você, né, ser taxado como tolo. O cara tá ali, isso é um bobo, o cadeirante tá ali, isso é um sem noção. O cara tá pensando isso de mim e eu pensando totalmente diferente dele. Falou, cara, fazendo um raio-x da personalidade dele. Ou seja, dá para você fazer isso observando muitas das vezes o que o cara fala. De repente, ele é tão hipócrita que ele não percebe, está tão acostumado a tentar enganar, iludir, e às vezes ele tem uma história construída de uma forma tão errada que não tem borracha do mundo que apague. Porque ele errou, ele enganou, ele fingiu, ele pegou dinheiro emprestado, não pagou, e isso aí também tem esse lado também, o comentário popular, sabe? Ela fala isso aí, ó, enganador. Aí isso aí, ó, que muitas vezes você tem que saber disso. Onde que o cara é preparado? Porque às vezes o cara é um bom pai, mas ele é um mau pagador, né? Aí, ele é um bom pagador, mas ele dentro de casa é um mau exemplo de marido. Quer dizer, tem que saber realmente onde o cara é preparado, Eric. Aí você tem que analisar as minuciosidades para chegar a esse ponto. Os pequenos e grandes detalhes da personalidade de uma pessoa, as fagulhas, os traços da personalidade. Você não tem que perder de vista diante da ação e reação que tem, do relance, da forma dele olhar assim para você. Eu, quando estou conversando com alguém, eu gosto de estar olho no olho. Porque às vezes o cara é tão errado que ele fica tão constrangido ali que ele tira o olho. Parece que ele tem medo do olho que está, sabe, fitando. Pegando na alma dele, né? Eu estou aqui só olhando assim, ó, os traços, a forma dele agir, a forma dele falar e às vezes o cara fica meio constrangido, porque de tanto enganar alguém e falar, sabe, falar de forma errada, né, achando que está certo, aí ele percebe, ele acha que encontrou muita gente que não aprendeu a pensar, aí diante de mim ele percebe ali que é tão inteligente que você sabe que a pessoa que tem uma mente psicopata, mente perigosa, a psicopatia fala isso. É muito inteligente. Não é que quem é inteligente é psicopata, mas todo psicopata é inteligente. Sim. Todo psicopata ele sabe, deixando bem claro para quem está em casa, para a gente terminar esse bate-papo, que a psicopatia, eu achava, você vê quando eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu achava que ser psicopata era o cara que matava. Não, no momento de tensão nervosa, todo mundo mata. Por isso que tem que se preparar, emocionalmente falando, tem que se preparar no lado espiritual, para ter um controle real de si mesmo, né? Ser líder de si mesmo, digamos assim. Mas eu achava que era isso. O que é que diz a psicopatia? Pessoas frias e calculistas que não têm sentimento de culpa do que faz. A pessoa simplesmente nasceu com uma parte do cérebro faltando, aquela parte que faz ele se sentir, ter sensibilidade, ter empatia, se colocar no lugar do outro, ou seja, quer dizer, mas existe três tipos de mente psicopata, né?